Saudações! Agora vamos tratar um pouco sobre operações com números decimais. Os números decimais, gente, são qualquer número que são como esse exemplo aqui. Ele é composto pelo seu inteiro, certo? É um número que está à esquerda da vírgula, e a sua parte decimal, que são os números que estão à direita da vírgula. Aqui nós temos o 2 com o número inteiro e 4, 1, 3, 2 com os decimais, né? Os décimos, centésimos, milésimos e décimos de milésimos. Gente, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe, porque este é um erro bastante comum que eu vejo nos meus alunos relacionado à calculadora científica, certo? De onde é que tem os números decimais? Os números decimais, eles vão vir de uma fração que o resultado não é exato. Se eu botar 2,3 dividido por 3, eu vou ter o resultado de 0,66. Veja que na calculadora científica, a nossa vírgula ela é um ponto. Por quê? Porque o sistema da calculadora, geralmente, ele é o sistema inglês, ok? Então, se eu quero falar 0,5, então eu vou em 0,5. Esse é o meu decimal. 0,25. E assim sucessivamente. Certo? Qual é o detalhe que vocês têm que prestar atenção? É que quando a gente trabalha com números de 1000 para cima, eu vou botar aqui 1500. Vocês estão vendo? 1500. O que acontece? A calculadora, ela separa os milhares com uma vírgula. Vocês estão vendo? Essa vírgula é só para dizer que tu está trabalhando com milhares. O ponto mesmo, que seria dos números decimais, é para estar aqui à direita do ponto. Essa vírgula nada mais é do que para dizer que a gente está trabalhando com milhares. Então, se eu trabalhar aqui, por exemplo, com 1 milhão, eu vou ter duas vírgulas, porque eu estou separando aqui os milhares. Ó. 1 milhão é 1000 vezes 1000, ó. Você tem 1000, 1000. Então, essa vírgula aqui ela só está para separar os milhares. Então, você tem que prestar atenção que o que é o que separa o número decimal é o ponto. Então, se eu tenho 1000,25, então, eu vou ter aqui, ó, 1000,25, onde a vírgula está para separar os milhares, isso aqui não faz decimal, e o ponto, ele é para separar o decimal. Por que tem que prestar atenção nisso? Porque, às vezes, no resultado de uma conta, você pode não estar prestando atenção nos seus números, e você pode pensar que isso é um ponto que separa os decimais, mas não é. Essa vírgula está separando só os milhares, 1480, ponto, certo? Se eu botasse aqui menos 26,25, então, ó, 1479, que é o nosso ponto, 75, ok? Então, essa vírgula aqui, ó, ela separa os milhares e esse ponto, ela separa os decimais. Então, gente, todas as operações com os números decimais, eles são extremamente semelhantes com as operações com números inteiros. Tanto é que a gente nem vai passar tanto tempo nessa aula, porque se vocês entenderam o básico dos outros, vocês vão entender os números decimais com facilidade. A adição e subtração, por exemplo, ela é idêntica. Tudo que a gente fez antes, a gente faz a mesma coisa. Qual é a particularidade? É que a gente sempre tem que ter o cuidado de colocar a vírgula logo abaixo da vírgula. Por quê? Porque a gente sempre tem que trabalhar inteiro com inteiro, décimo com décimo, centésimo com centésimo e sucessivamente. Por exemplo, 0,621, 1,95. Quem é o inteiro aqui? Aqui é o 0, e nesse caso aqui ele é um 1, certo? E a vírgula. Então a gente tem que colocar da mesma fórmula. 0,621 e 1,950. Você viu que a gente incluiu esse zero. Não tem problema colocar nenhum zero antes ou depois. Esses zeros são só para auxiliar para a gente ver direitinho quem que a gente está somando e subtraindo. Mas esses zeros antes e depois da vírgula, eles não fazem diferença. Eu posso dizer 1 e eu posso dizer 0,1, que é a mesma coisa. E eu posso dizer 1 e 1,0, que também é a mesma coisa. Certo? Então, fazendo essa conta, a gente só soma, ó, cada parte por cada parte. 1 mais 0, 1. 2 mais 5, 7. 6 mais 9, 15. Boto 5 aqui. Perdão pela manualidade. Sobe 1.
1 mais 1, 2. Então, aqui, você colocou a vírgula está aqui, a gente coloca ela lá embaixo. Fica 1, fica 2,571. A seguir, a gente vai fazer alguns exemplos para vocês verem como é isso na mão e na calculadora. Nesse segundo exemplo, a gente vai ter uma subtração e a lógica é a mesma, certo? A gente tem 0,25 menos 1,2. Aí vocês têm que se lembrar aquele lance do sinal. Qual é o número maior aí? 1,2 ou 0,25? 1,2 é maior, então o sinal que vai ficar é o dele. Esse resultado vai ficar negativo, certo? Você tem aqui, ó, 1,2 menos 0,25. Vamos fazer essa conta. 5 para 0 não dá, a gente tem que botar 1 aqui e vai pedir aqui um emprestado, que vai ficar 1. Então, 10 para 5, resultado 5. 2 para 1 não dá, a gente pega esse 1 emprestado aqui, aqui fica 11. 11 para 2 fica 9. A vírgula onde ela está, ela continua. Então, o resultado dessa subtração dá 0,95. Okay? A gente vai fazer alguns outros exemplos agora à mão e na calculadora mais devagarinho e vocês vão ver conforme melhor. Vamos agora, gente, para esse nosso exemplo 1. 0,29 menos 0,135. Entre 0,29 e 0,135, o maior é o 0,29, né? Então, a gente já sabe que o resultado aqui vai dar positivo, ok? Então, vamos fazer aqui essa nossa subtração. A gente põe 0,29 menos 0,135. Observe, ó, que eu coloquei vírgula embaixo de vírgula, 2 aqui, e aqui, ó, eu vou colocar um zero só para eu poder ter minha referência, certo? Tanto faz eu botar 0 para cá e 0 para cá, não vai mudar o significado do meu número. Então, eu vou ter essa subtração, né? Então, 5 para 0, não posso, né? Então, eu vou pedir um emprestado aqui desse meu 9, que vai ficar com 8, que eu vou ter 10. 10 para 5, 5. 8 menos 3, 5. 2 menos 1, 1. Então, eu tenho o resultado de 0,155. Fazendo pela minha calculadora, é só eu prestar atenção para colocar os valores certos. Aqui eu não preciso acrescentar os zeros, porque a calculadora já faz automaticamente. 0,29 menos 0,135. Então, eu vou ter o meu resultado de 0,155. Observe o que eu falei, que no caso é 0 ponto, porque o ponto na calculadora científica tem o papel da vírgula. Nessa minha segunda questão, eu tenho 2,4 mais 5,11. Observe que para eu fazer essa soma, é só eu colocar a vírgula embaixo de vírgula. 2,4 mais 5,11. A vírgula embaixo de vírgula. Ó, aqui não tem nada, eu vou colocar um zero. Não vai fazer a diferença no meu número. 2,4 é a mesma coisa que 2,40. Então, 0 com 1, 1. 4 mais 1, 5. A vírgula que continua. 2 mais 5, 7,51. Para fazer na calculadora científica, é só eu botar 2,4 mais 5,11 e eu vou ter o resultado de 7,51. Se eu estou com dúvida se esse meu resultado está em mil ou em vírgula, é só eu aproximar e ver, ó, que ele está com ponto, né? O ponto é o que separa o decimal na calculadora científica. Então, gente, sobre os sinais, ele vai ficar exatamente a mesma coisa que a gente viu no inteiro. Quando a gente multiplicar os sinais iguais, a resposta sempre vai dar positiva. Sinais diferentes, a resposta sempre vai dar negativa. Idêntico ao que a gente fez anteriormente. Mais com mais, mais. Menos com menos, sinal igual fica mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Quando a gente vai fazer a multiplicação, gente, é exatamente a mesma coisa, ok? Mas como vocês vão ver nos exemplos, a única coisa que a gente faz diferente da multiplicação do decimal para o inteiro é que quando a gente trabalha com decimal, a gente conta quantos números tem no total depois da vírgula. E essa mesma quantidade de casas a gente vai contar depois, ok? É só isso a diferença. Vocês vão ver nos exemplos direitinho. Como eu falei para vocês, como funciona a multiplicação com números decimais, você multiplica como se fosse inteiro
e depois conta as casas depois da vírgula. Vamos lá. A gente coloca aqui, ó, como se fosse uma multiplicação normal de números inteiros, ok? A gente faz exatamente a mesma coisa, certo? Vamos lá. 5 vezes 1, 5. A gente olha lá na nossa tabuada. 5 vezes 2, 10. Aqui, 2 vezes 1, 2. A gente já está trabalhando nessa segunda casa, né? Então, aqui a gente já vai começar daqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, faz essa soma. 5, 0, 5, 2, 5, certo? Então, você vai contar, ó, quantas casas antes da vírgula eu tenho. Eu só tenho 1. Ó. Que é 2,5, então só tenho 1. Então, bota aqui, ó, 52,5. Com a calculadora científica, é só fazer a conta diretamente. Eu vou ter 2,5 vezes 21, resultado 52,5. Vamos fazer agora, gente, nosso segundo exemplo, 12,35, multiplicado por 4,1. Como eu falei, a gente vai fazer a multiplicação como se fosse um número normal, certo? Como se fosse um número inteiro que a gente está acostumado. 12,35 vezes 4,1. Nem se portem com a vírgula nesse momento. Finjam que ela não existe. Então, você faz 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Ok. Agora a gente vai para o próximo número. A gente põe 0 aqui. 4 vezes 5, 20. Bota 0 aqui. Sobe 2. 4 vezes 3, 12. 13, 14. Boto 4 aqui. Sobe 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 4 vezes 1, 4. Então, fazendo assim, 65, 3, 6, 9 com 1, 10, 50, 635. Daí, você vai contar quantas casas que tu tem no total da vírgula. Você tem 1, 2, 3 casas no total da vírgula. Então, você conta 1, 2, 3 casas e põe a vírgula. Então, seu resultado fica 50,635. Fazendo pela calculadora científica, é só você colocar os valores, 12,35 vezes 4,1, então isso terá o teu resultado de 50,635. A divisão de decimais, gente, é muito semelhante também com a semelhança dos inteiros, e ela a única coisa diferente que a gente vai fazer é andar a mesma quantidade de casas decimais até que a vírgula desapareça. Ok? A gente vai ver isso agora nos exemplos. A divisão dos números decimais, ela é bem semelhante à do inteiro. O único detalhe é porque você tem que contar o mesmo número de casas depois da vírgula para os dois, certo? É como se você estivesse multiplicando eles por 10, por 100, por 1000 ao mesmo tempo. Então, você tem aqui, ó, 12,35 dividido por 4,1. 12,35 eu tenho 2 vírgulas, né? Então, aqui, ó, eu vou andar 2 vírgulas. Então, eu vou acrescentar o zero e botar aqui. Então, no final, você vai ter 12,35 dividido por 410, certo? Você andou 2 vírgulas aqui, você andou aqui também, ó, 2. Você botou o zero, porque você pode acrescentar o zero tanto quanto você quiser da direita para a esquerda. Se eu contei outra casa, então quer dizer que eu estou contando com zero, certo? Então, daqui você tem essa divisão e você vai fazer igual você faria as outras. Na calculadora científica, seria 12,35 dividido por 4,1 igual a... Tá vendo aqui que ele vai ter esse número grande, porque ele também não é uma divisão exata. Então, você põe de acordo com o que você quiser no teu arredondamento, de acordo com a necessidade que você quiser. Pode botar 3,0, dependendo da quantidade de vírgulas, de números depois da vírgula que você precisar. Esse aqui, 0,25 dividido por 4,1. Então, você precisa contar as quantidades depois da vírgula, né? 0,25. Então, tu andou 2 casas. Dividido por 4,1. Então, você andou 2 casas. Você vai ter 25 dividido por 410, né? Você vai ver aqui que não vai dar 1. Então, você vai colocar 0, 0,
0. Continuar a divisão de acordo com o que a gente ensinou, encontrando os valores. Fazendo pela calculadora científica, você vai ter 0,25 dividido por 4,1, com um total de 0,06975. Então, você vai arredondar de acordo com a sua necessidade de números. Então, gente, para a gente resolver essa expressão, a gente tem que resolver nossa ordem de prioridade, né? No caso, a primeira é essa, 0,5 vezes 25. 0,5 vezes 25. 5 vezes 5, 25. Boto 5 aqui, sobe 2. 5 vezes 2, 10, 11, 12. Então, dá 125. A gente contou aqui, ó, uma casa depois da vírgula, então fica esse resultado. 12,5. Repete o resto. Mais 0,1 menos 2. Certo? Então, a gente resolve aqui. 12,5 mais 0,1. A vírgula tem que estar no mesmo lugar abaixo, então é 0,1. Então, esse resultado aqui dá 12,6. Ok? Então, fica 12,6 menos 2. O sinal do maior entre os dois é esse positivo, né? Porque 12,6 é maior que menos 2. Então, fica mais. E a gente faz a nossa subtração. 12,6 menos 2, se o número é inteiro, é a mesma coisa de dizer que ela é 2,0, certo? Então, 6 menos 0, 6, 2 menos 2, 0, 1 menos 0, 1. Então, meu resultado fica mais 10,6. Para fazer pela calculadora, você faz 0,5 vezes 25 mais 0,1 menos 2, sempre conferindo para ver se você colocou todas as vírgulas, todos os pontos e todos os sinais na forma certa. Estado 10,6. Então, gente, para resolver essa expressão, inicialmente a gente tem que resolver o que está dentro do nosso parênteses, né? Dentro do nosso parênteses a gente tem essa soma, mas como prioridade a gente tem essa multiplicação, 1,2 vezes 12,4. Então, você tem que fazer essa multiplicação. 1,2 vezes 12,4, certo? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Né? A gente vai agora para a segunda casa, colocou um zero aqui. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então, o resultado dessa multiplicação dá 4, 8. Aí a gente tem aqui, ó, 1, 2 casas depois da nossa vírgula. Então, a gente conta 1, 2 casas. Então, o resultado dessa multiplicação é 14,88. Então, a gente pode voltar para a nossa expressão. 12 dividido por 0,2 menos 58 mais 14,88. Ok? Então, a gente tem que fazer essa soma agora, porque ela está dentro do nosso parênteses. 58 mais 14,88. Você vê aqui que eu tenho 58, então eu posso botar vírgula 00, porque não muda meu número, e eu posso trabalhar aqui com o número embaixo de vírgula. Então, 8 mais 0 é 8. 8 mais 0 é 8. 4 com 8 é 12. Boto 2 aqui, sobe 1. Eu vou ter 72,88. Então, eu vou ter 12 dividido por 0,2 menos 72,88. Para tirar esse número do meu parênteses, eu tenho aqui menos com mais, vai ser menos 12 dividido por 0,2 menos 72,88. Ok? Então, agora é a hora da gente resolver essa nossa divisão, porque ela agora é a nossa prioridade. 12 dividido por 0,2. Ora, mas eu tenho que tirar minhas vírgulas, né? Então, fica 12. Então, eu andei aqui uma casa, né? Eu também tenho que andar aqui uma casa. Fica 120 dividido por 2,0, que é a mesma coisa que 2. Então, é só fazer essa divisão. Quanto é? 12 dividido por 2 dá 6, menos, dá igual a 0, desce o 0, 60. Então, 12 dividido por 0,2 igual a 60. Então, eu tenho aqui 60 menos 72,88.
Entre o 72 e o 60, o 72 ele é maior, então senão vai ficar negativo. Então eu faço essa subtração. 72,88 menos 60,00. Daí, ó, 8 menos 0, 8. 8 menos 0, 8. 2 menos 0, 2. 7 menos 6, 1. Resultado da minha conta, menos 12,88. Para fazer pela calculadora, fica 12 dividido por 0,2 menos, parênteses, 58 mais 1,2 vezes 12,4. Fecha parênteses, menos 12,88. Nessa expressão, pessoal, a gente tem aqui, ó, não tem parênteses, certo? Mas a gente tem aqui, ó, uma multiplicação e uma divisão. A multiplicação e a divisão, elas têm a mesma ordem de prioridade. Então, eu vou resolver quem primeiro? Eu vou resolver primeiro quem está aparecendo da esquerda para a direita, certo? Então, nesse caso aqui, que eu tenho 14,5 vezes 1,2 dividido por 12, eu vou resolver primeiro esse meu 14,5 vezes 1,2. Então, resolvendo, eu tenho 14,5 vezes 1,2. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 8, 1, 9. 2 vezes 1, 2. Daí eu vou para a minha segunda casa, coloco 0, fica 5. 1 vezes 4, 4, 1. Então, o resultado aqui dá 0. 9 com 5, 14. Certo? Então, fica 5, 7. Fica esse resultado. Daí eu conto quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula. 1, 2, 1, 2. Resultado dessa conta, 17,4 dividido por 12 menos 0,015. Certo? 17,4 dividido por 12. Eu vou ter aqui, ó, ao contar uma vírgula, conta uma vírgula para cá também. Então, fica 174 dividido por 120. Daí eu resolvo a conta. 174 por 120 dá 1, que dá igual a 120, menos, dá igual a 54, boto vírgula, 0, 540 por 120. Vamos tentar aqui por 4. Fica 4 vezes 120 dá igual a 4 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 4 vezes 1, 4, 480. Então dá 4, dá igual a 480. Fazendo essa subtração, 14 para 8, 6, boto 0 aqui, então fica 60. 120 para 60, 5, então o resultado fica 1,45, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 1,45 menos 0,015, tá? Atenção quando for fazer esses valores à mão, porque quando fica com muito número depois da vírgula, você pode se confundir. Então, você faça devagarzinho com calma, ó. 1,45. E qual é o outro número? Ele é 0,015. Então, olha como é que ele tá. Eu vou colocar um outro zero aqui, certo? Então, é essa subtração. 5 para 0 não dá. Pedi um emprestado, fica 10. 5 para 10, 5. 3, 4, 1. Então, o resultado, 1,435. É isso, gente. Muito obrigada pela presença. Qualquer dúvida, sugestão, vocês podem falar no fórum. Se vocês quiserem que eu vá um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, ou faça de alguma metodologia diferente, sintam-se à vontade para requerer, tá ok? Abraço, estudem e se cuidem.